Hum. Oi, gente. Olá. Boa noite, galera. Oi, Lara, Otávio, Estrela, De Borghese, Kawen, Danilo. Oi, galerinha. Oi, Flavinha. Oi, todo mundo. Oi, Patel. Hi, how are you? Hi, everyone. Olá, Robertos. Thank you, everyone, for being here. Oi, Kellen, tudo bem? Oi, gente, tô vendo todo mundo entrando. Vamos ter uma live daqui a 4 minutinhos com a Carolina Simon. A Carol, ela é nutricionista brasileira. Hi! Ela trabalha na Harley Street, em London, lá em Londres, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre nutrição aqui com vocês. I'm much better. Thank you for asking, everyone. Thank you very much on the mend. And we're having a live now in 3 minutes with a nutritionist. Her name is Carolina Simon. And she works in London, but she's Brazilian, and she's going to be answering all the questions that you guys send me. Nós vamos falar em português, e aí ela vai estar respondendo todas as perguntas que vocês enviaram nos últimos 2 dias. Hi, Arthur. Regarding sobre nutrição. Foram muitas perguntas, muitas perguntas muito interessantes. Então eu vou estar respondendo o máximo possível. Tá bom? Hi, Kieran. Hi, guys. We're gonna have a live right now in 2 minutes with a nutritionist. Hi, Kathleen. Hi, it's lovely to see everyone here. Wow, we've got over 900 people in the house. Tem mais de 900 pessoas na sala. Hi, Toby. Hi. So make sure if you have questions, write it down. We're gonna answer as many as possible. She speaks English as well. Então, se vocês têm ainda perguntas, vai botando aqui. E aí a gente vai mandando para ela. Eu tenho muitas perguntas mesmo. Só tô esperando a Carol aparecer aqui. E aí nós vamos tirar todas as dúvidas. Lovely to see you all here. Thank you very much. Yay! Carol, tá na casa. Carol, tá na casa. Carol, tá na casa. She's here. I can see her here. Thank you, Didi. Hi, Stefano. Hi, PBD. Hi. Carol, vou te chamar já. Estou esperando todo mundo aqui chegar. A gente tem um monte de perguntinha. Hi, Camilo. Hi, Angela. Hi, Washington. Jesus Christ. No, thank you. Yes. Hi, everyone. I'm trying to read the messages here. All crazy. So we're going to talk to Carolina Simon about... Hi, Celestia. Hello, lovely. Obrigada, Angela. We're going to talk about nutrition, okay? Nutrition. Carol, you ready? Can I call you? I called you. Let's see if you're going to come up. Vamos responder as perguntas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olha a diferença do nosso bronzeado. Só um pouquinho. Tu pretíssimo, eu branquíssima. Natural, não tem nada a ver com Salvador, com o fato de que toda hora... Imagina. Daquela que caminha na calçada já tá preta, né? Ai, meu Deus. Não sei a sensação, nunca soube, infelizmente. Mas que delícia ter você aqui. Gente, essa é a Carolina Simon. Eu vou deixar que ela se apresente. Quero agradecer as mais de quase 600 pessoas. Já tivemos 900 aqui quando eu entrei. Obrigada a todo mundo. Temos muitas perguntas, então a gente vai tentar responder o máximo possível. Mas eu deixo a palavra com você primeiro, Carol. Então, sou nutricionista brasileira, trabalho aqui em Londres há 6 anos já como nutricionista. Trabalho na Harley Street, tenho minha clínica na Harley Street e atendo pacientes do mundo inteiro, né? Não só no atendimento presencial lá na clínica, mas também no atendimento online, enfim. Aí tá, a internet tá aí para mostrar, né, as nossas conexões, né, Jamile? Porque a gente se conhece daqui, né? A gente nunca se conheceu pessoalmente, né? Nunca. Então é maravilhoso.
Muito louco isso, porque o que me atraiu é uma das... As pessoas às vezes falam muito mal da internet, mas eu só tenho Sim. coisas boas Eu para falar, também. porque me estreitou laços, encontrei pessoas que jamais eu teria como encontrar como você. Eu vi seu nome em uma revista online, Imagina. me chamou a atenção de você ser brasileira, de trabalhar em Londres, eu também morando no Reino Unido. E aí eu fui pesquisar sobre você. Nem foi você que me achou, fui eu que te achei. Sim, Fui eu que te que achei. legal. Fui atrás e fui procurar. E aí vi a forma clara, a forma humana que você fala. Que eu acho que Sim, essa é uma grande barreira que a gente tem com relação a passar conhecimento, né? E quando se é trata de um verdade. especialista como você, é um assunto polêmico, né? Nutrição, todo mundo já pensa Exatamente. no sofrimento que é associado. Então, eu fiquei apaixonada como você nos ensina e nos encoraja. Então, assim, eu estou super feliz de ter você aqui. Nós tivemos muitas Imagina. perguntas, Ai, que muitas, muitas, bacana. muitas. Eu que agradeço, né? Imagina, eu que agradeço. Primeira coisa, agradecimento por estar aqui hoje e por poder passar esse jeito, assim, bem ah, brasileiro, né? De atender, né? Que é o atendimento humanizado, que é falar de nutrição como ela é, na verdade. É uma coisa simples, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa, assim, super simples que a gente não tem que complicar, né? Então, é a coisa mais importante. Exatamente. E eu acho que eu vou começar com essa deixa mesmo, porque eu não sou nutricionista, eu não sou Sim, especialista da área de saúde, mas eu acho que é essa a intenção da nutrição, é lembrar para todos nós que comida é amiga. A exato. comida, ela foi feita para nos sustentar. E a primeira ação que nós tomamos quando nascemos é amamentar ou tomar mamadeira, ou qual que seja a opção que existe na Exatamente. hora. Então, primeira coisa que nós fazemos. Então, é muito importante que a gente tenha um relacionamento bom e saudável com a É. alimentação. E aí, eu tive uma das perguntas, eu tive muitas mães mandando mensagens para Ótima, mim. Tem ótimo. uma que Amo. falou assim: A área que eu amo de paixão. você também atende crianças? Atendo criança. Na verdade, assim, no Brasil, os 3 anos que eu trabalhei, 3, 4 anos que eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei com nutrição infantil, inclusive trabalhei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, atendendo emergência pediátrica. E também trabalhei em escola de educação infantil. Então, assim, a nutrição infantil para mim, olha, caiu minha garrafa. A nutrição infantil para mim é uma, assim, um prazer mesmo. Eu Ai, que amo. maravilha. Desculpa os cachorros, viu? Mas isso é a vida normal. Tem Mas minha gatos, garrafa caiu aqui agora. Então é a vida, é isso aí, é live. faz parte. Vamos nessa. Isso Então, tem aí. uma pergunta aqui. Meu filho só come macarrão. O que eu faço para mudar isso? Ela não É, falou a idade da criança, isso, muito mas importante. Muito importante entender, na verdade, né, Jamília, o que eu acho importante na nutrição infantil e na nutrição de forma geral, é a gente entender o contexto de vida desses pacientes, né? Então, o que a gente precisa de informação? Se é uma fase mais, assim, adolescência, não tão em primeira infância, né? A gente tem que cuidar os hábitos também da casa, da família. Né? Então, a primeira coisa que eu trabalho quando eu recebo paciente infantil, crianças, é a família, não é a criança em si. Por quê? Porque a criança, ela come o que a gente coloca na mesa para ela, o que tem no armário, o que tem disponível. Então, assim, como que a gente vai educar se na nossa mesa a gente não tem uma salada, um vegetal, se a gente não tem uma fruta, se a gente não come uma fruta na frente dessa criança? Muito importante. Então, assim, ó, eu acho que a primeira dica que eu tenho para essa mãe aí é que ela reavalie, que a família reavalie os seus hábitos, seus próprios hábitos. E às vezes até o que a gente fala na frente da criança, que a gente não gosta de certos alimentos, a gente tem que evitar um pouco para não estimular tanto esse asco da criança por alguns alimentos. Eu não sei a idade dele, mas assim, sempre é muito questão familiar, assim, sempre trabalhar a questão familiar em primeiro lugar. Essa é a primeira dica. eu acho excelente essa sua resposta, né? Completando com o meu ponto de vista, né? A Sim, gente ensina os filhos pelo exemplo. Não adianta você mandar exatamente. comer uma verdura e você tá comendo pizza, ou hambúrguer, ou até pulando o almoço porque não tá afim, ou não vai tomar café da manhã porque Isso. não tem vontade hoje.
as crianças, elas são esponjinhas, né? E elas absorvem Exatamente. mesmo tudo que a gente fala. Então, Exatamente. assim, se ela estiver por aqui, se você quiser mandar a idade, mas eu imagino que teve uma outra pergunta aqui parecida, vamos encadear nela, que foi uma outra mãe perguntando como é que ela começa a introduzir alimentos saudáveis para o filho. Tá. Ela não especificou se ela tá na introdução alimentar. Ela colocou a idade, disse que tem 3 anos. Ah, 3 anos. Então, assim, na verdade, aos 3 anos de idade, na verdade, assim, os primeiros, eles falam muito, né, os especialistas hoje, e com o avanço dos estudos científicos, da ciência, da nutrição, a gente sabe que os primeiros anos de vida são determinantes para a criação do hábito alimentar. Então, assim, o que que acontece? Né? Desde tu amamentar o teu filho, desde tu comer na gestação, até tu amamentar o teu filho, até tu dar esses primeiros alimentos para o teu filho, isso determina como vai ser a vida, o hábito alimentar e até a composição corporal da criança. Por quê? Porque é nessa fase onde se cria uma célula de gordura. Tá? E é exatamente nesses primeiros anos de vida. Né? Então, a gente sempre fala, existe um termo que a gente usa que é super importante. Até eu responder, eu tenho que explicar tudo. Já vou responder a pergunta dela. Mas, assim, existe um termo que a gente usa na nutrição infantil, que é o imprinting metabólico, que é justamente esse período crítico de desenvolvimento da criança, onde a gente tem que introduzir os alimentos o mais saudável possível, não oferecer açúcar, né? Então, assim, não precisa. A criança, o que ela não conhece, ela não precisa. Ela não sabe a diferença entre doce e salgado até a gente ensinar ela, né? Então, esse período crítico, ele se torna determinante para a formação do hábito alimentar da criança para o resto da vida. Então, assim, como introduzir os alimentos saudáveis? É o que eu disse na outro questionamento e é super importante. Avaliar a alimentação em casa e melhorar a alimentação da casa de maneira geral, para que essa criança ela comece a conviver no mundo dela com esses alimentos, o pai comendo, a mãe comendo, enfim, os irmãos, né? Pode até haver um irmão ou outro que não come uma coisa ou outra, que isso é normal, né? A gente sabe que isso é normal, mas a gente precisa apresentar esses alimentos para a criança sem o nosso julgamento. Porque às vezes o pai ou a mãe, eles chegam assim para mim, Carol, mas meu bebê fez cara feia quando começou a comer. Mas, gente, é normal. É normal, ele não sabe o que... Ele nunca comeu. Ele nunca comeu na vida. Então, eles fazem assim umas caretas. E aí a pessoa acha, a mãe e o pai acham, nossa, isso aí tá horrível, ele odiou isso aí. Não, a gente tem que insistir, tem que introduzir de outras maneiras. A gente tem que apresentar de outro jeito. Banana. Dá para fazer um bolo de banana, dá para fazer farofa de banana, dá para fazer banana amassada com canela, dá para é um mundo de opções. A alimentação é um mundo maravilhoso, né? A gente pode fazer tudo com os alimentos, de tudo, né? Então, eu acho que apresentar, respondendo a pergunta dela, apresentar o alimento de formas variadas faz com que a criança se interesse mais. Talvez a criança não se interesse, mas tá tudo bem também. Por quê? Porque às vezes existem preferências pessoais de cada um. A gente já nasce assim, né, Jamília? A gente nasce com certas preferências. Eu, por exemplo, eu não como frutos do mar, eu não consigo comer, eu já tentei de todas as formas e eu não consigo. Mas tá tudo bem, tem outros alimentos, não tem problema. Então, assim, é isso que é importante ressaltar, que tem coisas que a gente vai insistir sem forçar. Por favor, não force, que isso deixa trauma, deixa questões psicológicas relacionadas aos alimentos, isso é muito importante, mas tentar, tipo assim, oferecer a banana amassada, oferecer, vamos dar o exemplo da banana, né? Tô dando só um exemplo. Banana amassada, depois faz um bolo, depois coloca junto com alimento, salgado, enfim, dá para fazer um monte de coisas, procurar receitas na internet, né? Então, é um mundo de opções. A ideia aí, pelo que você está falando, é a gente ser um pouquinho criativo, né? Às vezes ofereceu hoje, a criança não gostou, espera uns dias, mistura com outro alimento, vê qual é o gosto dela. Eu tive que fazer isso com meu filho. O Leonardo, meu filho, ele tem 15 anos e ele é muito bom de boca, muito meu filho, come tudo. Bem. Do brócolis ao feijoada, sabe? Ele é difícil, né, Jamília? É difícil hoje em dia.
Muito. Ele come brócolis, espinafre. O que colocar na frente, ele coloca. Só Tudo. que quando ele era pequeno, que eu estava introduzindo, ele tinha dificuldades todas as vezes que eu cozinhava o tomate. E aí ele ficava, né? Eu falei, meu Deus, ele não gosta de tomate, ele é alérgico a tomate. Aí eu descobri, esperei uns dias, experimentei de novo, tomate cru, ele ama. Ele não Ama. gosta da textura, ama. Tomate Ele não cozido. gosta do tomate cozido. É bem-vindo ao mundo dos seres humanos, que são todos diferentes, né? Exatamente. E assim, Né? eu poderia ter tomado a decisão errada de remover o alimento que é bom para Isso. ele, pensando que ele não gostava, mas eu falei, não, eu vou experimentar, porque tomate é uma coisa que eu na minha cabeça. Todo mundo gosta de tomate. Imagina! Ele vai gostar. Claro, com certeza. E no fim, tu conseguiu apresentar de outra maneira e ele gostar dessa maneira que tu apresentou. E olha, maravilha, é assim que tem que ser, né? A gente tem que... Assim, eu digo que a nutrição infantil, especialmente a nutrição infantil, ela é um jogo de paciência imenso dos pais, porque tem que ter paciência, na verdade, assim, ó, é como aprender a ler e escrever, é como aprender a andar de bicicleta. A gente precisa praticar alimentação saudável. Precisa praticar. Todo dia a gente precisa fazer um esforcinho para comer uma fruta. Todo dia a gente precisa fazer um esforço para incluir um vegetal. Todos os dias a gente tem que cuidar da quantidade de proteína que a gente consome, de gordura. Uma mudançazinha por dia já tá bom, né? Não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. Pode ser devagarinho, não tem problema nenhum. Excelente, adorei. Então é só ter paciência e ser criativo, tentar misturar com os alimentos que talvez a criança já goste e aí ver como é que dá, mas não forçar. Isso. Teve uma pergunta assim que eu achei excelente, porque é uma prática que eu tenho na minha vida, que é que você... Quais são os melhores ingredientes do shot matinal e por que temos que tomá-lo? Bacana. Eu gosto bastante, né? Principalmente de incluir fontes de vitamina C, né? Que são laranja, limão. O limão, especialmente, porque o limão ele tem um teor de calorias muito baixo e uma qualidade, uma densidade nutricional muito alta. Né? Então, ele tem muita vitamina C, ele tem pouca caloria, ele vai bem com vários alimentos, né? Então, é fantástico. Eu gosto de limão, de gengibre. O gengibre, ele tem alguns estudos que mostram que ele aumenta levemente o metabolismo, que ele faz com que a gente queime gordura um pouquinho mais rápido. Mas assim, né, Jamília, a gente sempre ressalta, né, que esse fator termogênico, ele é discreto. O que vai fazer diferença é a atividade física. Ninguém melhor que tu sabe disso, né? Mas isso é muito interessante incluir certos alimentos, né, nesse primeiro momento onde a gente acorda. Porque assim, no momento que a gente acorda, que a gente sai da cama, o nosso intestino ele já começa os processos de movimentos peristálticos. O nosso intestino ele começa a funcionar. No momento que a gente se hidrata, toma principalmente líquidos, água, ou que seja uma água com limão, ou um shot matinal, a gente não está atribuindo milagre a esses alimentos, claro que não. Mas a gente está estimulando o nosso corpo a consumir esses alimentos. Muito, muito importante também ressaltar que alimentos muito ácidos pela manhã, para quem tem gastrite, é bem perigoso, tá? Então, muita gente diz que não, que tem que tomar água com limão ou coisas mais ácidas para curar o estômago. Isso não é verdade, né? Existem vários estudos que mostram que aplicar um ácido sobre uma superfície lá do órgão que está irritada, que a gastrite nada mais é que uma irritação no estômago, né? Uma falta de produção ali das enzimas que a gente precisa fazer a digestão. Então, aplicar esse ácido para esses pacientes, essas pessoas que têm problema de estômago é bem delicado. Então, tem que dar uma cuidada, mas eu amo de paixão a combinação limão-gengibre. Aí dá para incluir couve, dá para incluir espinafre, dá para incluir fontes também de ferro, porque a vitamina C e o ferro fazem a junçãozinha e tem uma absorção bem melhor, né? Então, eu gosto bastante dessa dica. Excelente. Então, gente, eu tô vendo que... o meu shot matinal eu tomo com gengibre, limão e cúrcuma. Ai, ótimo, maravilhoso. Eu comecei a utilizar a cúrcuma já tem alguns anos, quando eu percebi os benefícios, principalmente a minha mãe, ela tem Alzheimer,
E aí eu fui buscar algumas informações e pesquisei Sim, muito, muito sim. profundamente. E assim, eu sou muito da prevenção, né? E Com tudo que for certeza. bom, eu Com me jogo. certeza. E tem estudos que indicam, por exemplo, na Índia, que é o país onde eles consumem mais o curry ou a É. cúrcuma, que o número de pacientes com demência é o menor do mundo. Menor de todos. Então, Por a causa... gente. É muito Isso, antioxidante, né? É um poder antioxidante isso. Então, você fantástico a acha que cúrcuma. cúrcuma é bom? Cúrcuma de Fantástico, manhã é bom? fantástico. É claro, com certeza. É claro, assim, a gente sempre recomenda, né? A gente tá falando de indivíduos que não têm nenhum problema de saúde, né, Jamile? Sempre. Sempre, né? Então a gente está levando em consideração pessoas que não têm problemas de saúde sérios. Aí é sempre bom consultar um profissional, seja do Brasil aí, ou seja de qualquer lugar do mundo, para dar uma olhadinha, ver se realmente pode consumir. Mas assim, cúrcuma, limão, gengibre, couve, essa mistura aí é muito bacana, é muito boa. Excelente. Outra pergunta que eu tive aqui. Eu achei interessante essa pergunta. Posso beber, não disse o quê, mas vamos dizer água, um suco ou um vinho durante as Sim. refeições? Qual é a sua opinião sobre bebida durante as refeições? Eu não gosto de estimular isso no paciente, eu não indico para os meus pacientes. O momento da refeição é aquele momento que tu vai parar, não vai ter interferência de nada, tu vai te concentrar no teu prato e vai comer calmamente, mastigando bem os alimentos, sem ingestão de líquidos, seja vinho, seja água com gás, seja refrigerante, muito menos, né? Seja qualquer coisa. Por quê? O porquê disso? Porque às vezes o líquido, o principal motivo, né? Às vezes o líquido ele pode dar uma falsa sensação de saciedade no paciente e o paciente comer um pouco menos, não se alimentar da maneira adequada e logo em seguida ele ter craves, ele ter vontade de comer outras coisas que ele não deveria, que seja um doce, uma sobremesa, alguma coisa assim. Segundo motivo também é que alguns desses líquidos, vamos supor o álcool, por exemplo, eles podem interferir na absorção de nutrientes, tá? Então, é muito, muito importante. Mesmo que seja o vinho, que é um alimento, que é uma bebida que tem um teor de polifenóis, né? Ele tem um teor de antioxidantes muito grande. O álcool em si, ele aumenta um pouco a absorção de ferro, inclusive, só que ele também pode prejudicar pacientes que têm colesterol alto, por exemplo. Então, ele pode aumentar isso também. Então, assim, Entendi. é bem complicado. O que eu indico? 30 minutos, 20 minutos depois da tua refeição, pode tomar tua água. Pode ser água com gás, não tem problema nenhum. Tem gente que me pergunta muito da água com gás, né? Acha que água com gás dá celulite. Gente, o gás, ele tem duas vias. Ou ele vai sair por cima ou ele vai sair por baixo. Não existe outra alternativa. As pessoas acham que o gás causa celulite, mas na verdade o que causa celulite é o teor de açúcar que aquele alimento, que aquela bebida gasosa tem. Por exemplo, a Coca-Cola, por exemplo, o refrigerante. Isso é que causa celulite, é o açúcar, não é o gás. Então é muito importante falar. Então, assim, 20 minutos depois, 30 minutos, toma tua água, toma o teu líquido, né? Se hidrata bem e entre as refeições sempre tomando água o dia inteiro. Acabei de derrubar minha garrafa d'água, que bom que ela não estourou aqui, mas é o dia inteiro, né? Excelente, excelente. Às vezes me perguntam, quantos litros de água eu posso beber por dia? Eu normalmente falo que vai ser bem difícil você se afogar bebendo água. Então você beba o quanto que Não. você puder. E quanto Quanto mais você conseguir. bebe, não é? Na Exatamente. Quanto verdade, mais você um bebe, bom mais você faz indicador de xixi. hidratação, um bom indicador de hidratação é Faz a xixi. urina. É a urina. Então, assim, se a urina tá muito forte, Isso. com cheiro muito A forte, tu cor. não tomou água. Isso. Então tu não tomou o suficiente, Exatamente. tem Eu que tomar sempre mais. falo isso. Exatamente. É por isso que de manhã, logo que a gente acorda, a senhora pode até me corrigir se eu estiver falando errado, o xixi amarelo, né? Por quê? Porque o seu corpo passou a noite inteira, né, trabalhando para poder Sem eliminar se essas hidratar. toxinas que podem ser eliminadas. É, Exatamente. Então é importante. exatamente. Então, e eu lembro uma vez, eu escutei falar, né, de um médico. E ele falou Uhum. assim para mim que
todas as vezes que eu estivesse com sede, isso era um indicador de que, na realidade, eu estava desidratada. O Já que é que ele quis estava dizer com desidratado. isso? Isso, que não é para a Exatamente. gente permitir que o corpo entre nesse Não, estágio de sede, exatamente, né? exatamente. Eu achei que isso me Principalmente em marcou bastante. países quentes como o Brasil, né? Então, a facilidade em se desidratar no Brasil é muito grande, porque, poxa, quanto é que tá agora aí, Jamília? Agora, nesse momento agora aí, a temperatura? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. 30. 30 graus, 30 gente. graus. Pelo amor, eu não sei que é 30 graus já faz anos. Mas assim, então para Exatamente. tu ver, 30 graus é uma temperatura muito alta e vai dar mais vontade de tomar água, mas não é para ficar com sede, tem que tomar, prevenir a sede. É isso que tem que fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Amei, adorei. Uma pergunta aqui que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. Como parar a compulsão por doces? Dureza. Dureza, porque assim, ó, a questão relacionada a questão entre ansiedade, consumo de açúcar, ela é muito comportamental também, né, Jamila? Então, assim, o que que acontece, né? A gente vê hoje em dia, assim, N motivos, né, pelos quais a pessoa consome açúcar. Um deles, claro, é o hábito, né? Então, ela se habituou, essa pessoa, ela colocou na cabeça dela que ela precisa de um açúcar, dela precisa de um doce no pós-refeição, quando não é verdade. A gente muda os nossos hábitos, a gente consegue modificar o nosso hábito a qualquer momento. É claro que não é fácil, não vai ser um processo assim linear, por exemplo, não, amanhã a Carolina resolveu não comer doce, ela não vai comer nunca mais. Não é assim. Não é assim. É isso que eu quero que sempre as pessoas entendam, que é um processo que todos os dias a gente vai ter que reduzir um pouco ou dia sim, dia não começar a desintroduzir esses alimentos no nosso dia a dia, para isso deixar de ser um hábito. E isso muda. Agora, quando está relacionado com o comportamento, com a ansiedade, com a depressão, porque o alimento açucarado, o chocolate, eles dão muito prazer. O açúcar, ele dá um prazer. Ele dá aquele prazer momentâneo, aquela liberação momentânea de serotonina. Só que depois, esse pico da serotonina baixa. E aí a gente vai voltar a querer de volta o doce para subir de novo a nossa sensação de prazer. Uma droga, Então né? Açúcar. é uma droga. Na verdade, assim, é até assim, não comparo com drogas, porque, claro, drogas são coisas muito piores, né? Mas para algumas pessoas, isso tem um efeito muito ruim, assim, de ciclo de compulsão, de restrição compulsão. Então a pessoa vai fazer assim, ó, ela vai, essa semana eu não como nada de açúcar. Chega no final de semana, ela come todo o açúcar que ela vê na frente, tudo de doce, de pudim, de bala. E isso faz muito mal, principalmente para o metabolismo, né? Então, assim, para esses pacientes eu sempre sugiro uma questão de descontinuar, como se a gente fosse descontinuar um medicamento. Descontinuar o consumo do açúcar, o consumo do café em excesso, o consumo da bebida alcoólica em excesso, né? Também quando não tem outros fatores comportamentais importantes por trás, né? Que é o alcoolismo, que é um monte de problema, né? Então, assim, é difícil, não é fácil, mas não é impossível, é bem possível reduzir. Em termos práticos, eu queria estender só um pouquinho, porque eu ouço isso bastante, até com os nossos membros, né? Muitas pessoas vêm com essa situação de compulsão por doce. E aí a gente tenta analisar a parte comportamental. Quando é que você faz isso? É todo dia, no final da noite? Ou seja, a pessoa pode estar associando isso a um conforto, sentar na televisão comer. Exatamente. Não, é sempre quando eu estou no meu período menstrual. Aí eu fico na TPM, eu fico com vontade de comer doce. Então tem variáveis que Claro, melhoram que ou pioram a influenciam. situação. Né? Então, assim, Para como mulheres, com você diria, certeza. por exemplo, para nós mulheres é uma coisa. Então, assim, como você diria, que eu dou umas dicas, mas não sei se você me disse se tá certo ou não. Por exemplo, eu falo Claro no que tá. café. Eu falo assim, ó, no café, se você tá usando 2 colheres, passa para 1,5 na primeira semana, depois passa para 1, depois, exatamente. tá certo? Certíssimo, porque assim, ó, o que acontece, né, quando o paciente, quando a pessoa, ela tende a fazer restrições muito bruscas.
Sim, da noite pro dia ela resolve não comer mais açúcar. A chance dela ter uma recaída, como se fosse droga mesmo, uma recaída é muito maior, porque ela tem o hábito de fazer aquilo. Quando ela descontinua, por exemplo, eu já atendi paciente, Jamile, que usava 5 colheres de açúcar no café, 6 colheres de açúcar. Então, assim, embaixo do café era uma rapadura, literalmente, de açúcar. Ficava uma pedra embaixo. Já atendi. E a gente consegui fazer esses pacientes tirarem o açúcar do café para sempre. E essas pessoas não podem nem sentir o cheiro do café doce. Por quê? Porque a gente foi retirando aos poucos e treinando o paladar, que é muito importante também. Treinar o paladar. Então assim, pode falar, desculpa. Então, assim, não, sem problema. Então, assim, a dica seria, se você gosta, se você tá percebendo que você tá tendo uma compulsão por doce, ao invés de comer a barra de chocolate, come 3 quadradinhos. Se você já come 3, come 2. Vai reduzindo até chegar um momento que seu corpo seu corpo entende que você não precisa mais disso. É isso que você quis dizer? Exatamente. Exatamente. Eu acredito que descontinuar isso no dia a dia é mais fácil. Por exemplo, eu consumo muito chocolate à noite, tá? Então, vamos tentar controlar, vamos melhorar essa alimentação salgada, essa alimentação, a tua janta. Vamos melhorar a tua janta, vamos melhorar a qualidade da tua dieta de forma geral, para não sentir tanta vontade do doce. Porque, às vezes, a vontade do doce é uma necessidade do corpo de energia dos nutrientes que ele não está recebendo. Então é isso que eu sugiro. Sempre mudar, modificar a alimentação e ir reduzindo aos pouquinhos todo dia um quadradinho a menos, ou toda semana um quadradinho a menos, até tu conseguir não consumir mais esse alimento. Ou dia sim, dia não, né? Também funciona muito bem, né? Reduzir esses alimentos doces. Mesmo porque tem aquela famosa frase, né? Que todo excesso ele indica uma falta. E normalmente essa situação, você está deficiente de alguma vitamina, alguma coisa que seu corpo não está absorvendo, você está tão desesperado atrás de açúcar assim. Então tem que falar com a nutricionista. Tem que falar com a nutricionista. É verdade. É clássico, isso é um clássico. Isso é um clássico da nutrição, viu? Um clássico. Então, aqui tem uma outra perguntinha que eu achei interessante. Ó, quando eu perco uma refeição ou passo da hora de me alimentar, eu começo a me tremer. Por que isso acontece? Eu achei isso bem interessante. Bem interessante o que acontece comigo. Acontece contigo também. Sim, a gente chama de hipoglicemia, né? Quando o paciente ele começa a se sentir muito mal se ele não consome os alimentos no momento que ele precisa consumir ou que ele tem o hábito de consumir. Né? Isso pode acontecer sim, né? Tem muitos pacientes que eu tenho que são assim. Eles precisam ter uma alimentação regrada, porque senão eles passam mal, eles desmaiam. Principalmente para quem faz atividade física, né, Jamile? Tu que faz atividade física sabe a importância, né, de comer mais frequente. Em compensação, existem outras pessoas que não precisam comer tão frequentemente. E tá tudo bem também, né? Mas assim, isso a gente chama de hipoglicemia. Quando baixa a glicose no sangue e aí o corpo começa a pedir a glicose e ele começa a ter sintomas de pressão baixa, tremedeira, a pessoa não consegue raciocinar, ela não consegue se concentrar, ela fica muito irritada. E aí, isso são sintomas de hipoglicemia, né? E o que se faz para melhorar isso? Ter alguma coisa sempre na bolsa saudável. Sim. Uma castanha, uma fruta, qualquer coisa que seja prática. Isso. Né? Porque se você não tem, você vai atacar o pão, a McDonald's, a Burger, a primeira coisa que tiver na sua frente, você come. Exatamente. Vai achar o que tiver na rua, o que tiver à disposição, vai comer. Isso é normal, né? E aí a chance de cair em tentação é muito maior, né? E tem gente que faz disso um hábito, né? Como não tem uma rotina com a alimentação, aí passa na frente do carrinho de cachorro-quente ou no fast food. Ai, tô com fome agora, vou comer. Não faz aquilo que você falou, de parar, sim, de ter um momento da refeição, de se conectar com a comida. E aí embola tudo. Mas eu achei isso muito interessante, porque a hipoglicemia, ela acontece por isso, porque você
deixou seu corpo muito tempo sem se alimentar, e isso Sem vai se de alimentar. metabolismo para metabolismo, né? Claro. Porque as pessoas são diferentes. Então, eu digo que eu sou que nem um bebê. Eu preciso comer de 3 em 3 horas, senão eu me tremo Sim, toda. Eu fico parecendo que sim, tô, sim. né, com alguma coisa. Eu também tenho a mesma situação. Eu preciso me alimentar frequentemente, senão eu me sinto muito mal mesmo. Então, Olha, é mais comum do que eu pensava. é super Então, comum. outra perguntinha aqui. Eu tô tentando perguntar o Tem máximo muita possível, são coisa. várias, muita coisa. Alguém perguntou aqui, ó, o álcool, mesmo só nos finais de semana, prejudica a minha dieta? Depende, né? Depende do quanto tu tá tomando. Depende. Não é assim, ó. Só nos finais de semana. Só que daí começa a sexta e para de beber só domingo. 72 horas de álcool. É sem parar, é sem parar. É aquela coisa louca, né? Parece aquelas lives sertanejas, né? Que o pessoal bebe, vai bebendo e aquilo vai evoluindo. É uma loucura. Não, mas é verdade, assim. Então, assim, a gente, o que precisa? Evidente que o álcool interfere na dieta, isso não tenha dúvida. O álcool, infelizmente, né? Ou felizmente, porque também não precisa beber tanto assim, ele Sim. tem muita caloria vazia, ele tem uma energia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O carboidrato, ele tem 4 calorias por grama, tá? A proteína, 4 calorias por grama. Melhora? Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou, agora voltou. Eu tava falando aqui. Desculpe. Achei que Não, era sem problema. Desculpe, fala aqui, então, por favor. Você falou que a proteína tem 4 calorias e o carboidrato tem 4 calorias. Isso. Então, assim, eu estava dando o exemplo, né, das quantidades de calorias por grama dos alimentos. E o álcool, ele tem 7 calorias por grama. Ele só perde para gordura. Então, depois da gordura, ele é o alimento, ele é a substância mais calórica que a gente pode ingerir sem nenhum nutriente. Ele não tem nutrientes, né? Só Ele lhe só dá coisa tem ruim. energia. Nossa, Carol. Só Então, energia. Então é por realmente, isso que engorda tanto, é por isso que faz tanto mal. Porque realmente, fora os outros malefícios do álcool em excesso, né? Que são, enfim, a cirrose hepática no futuro, o consumo excessivo, o vício, porque beber vicia, porque também dá prazer, porque também dá aquela sensação de torpor no corpo, então isso dá prazer, isso vicia também. Então, assim, o álcool interfere na absorção de alguns nutrientes, né? Enfim, o álcool ele não é bacana. O que que eu sugiro, né, para essa pessoa que fez essa pergunta? Que ele escolha um dia da semana e tente tomar de 1 a 2 unidades. Deve ser impossível para essa pessoa se ela toma o final de semana inteiro. Mas que ela tente tomar de 1 a 2 unidades, seja uma lata grande ou 2 de cerveja, seja uma taça bem grande de vinho, ou 2 taças, mas escolha um dia da semana só para fazer, para tomar, né? E aí cuide da alimentação o dia e escolha uma refeição para encaixar essa bebida alcoólica. É uma dica que eu consigo dar sem saber do histórico desse paciente, mas eu acho que funciona bastante. Entendi. Então, qual é a recomendação para se beber álcool? Que eu não faço a menor ideia. Nem sei, tipo assim. Na verdade, assim, a recomendação é que a gente não beba álcool, né? Essa é a recomendação geral. Mas, se o paciente gosta, se ele quer incluir isso na vida social dele, na vida dele, é 1 vez por semana, bem controlado ali, de 1 a 2 unidades. A gente chama de unidades aqui no Reino Unido, né? Seria, por exemplo, 2 taças de champanhe, 2 cervejas, duas destilados é um pouquinho diferente, né? Porque ele é muito concentrado, né? Então, uma dose de destilado, que seja uísque, que seja uma vodka, enfim. Por semana. Por semana. Infelizmente, para quem quer perder peso e ter um bom desempenho esportivo, principalmente, é 1 vez por semana.
infelizmente. Excelente, galera. Então aí, ó, perguntaram, tiveram a resposta. Quais são os suplementos que você indica para quem tem 40 anos, sem nenhum problema de saúde, mas nunca usou nada? Difícil dizer, né? Como é difícil falar isso, indicar suplemento. Então, assim. eu vou até fazer colocar um parênteses aqui, porque acho que a gente vive numa era onde o suplemento ele tá assim acessível para todo mundo. As pessoas conversam na padaria, na academia. Todo mundo virou nutricionista. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. É. E tá substituindo, as pessoas estão indo para os shakes ao invés da alimentação. Exatamente. Né? Então, assim, é uma coisa que eu, Jamile, me sinto bem desconfortável para falar, porque primeiro eu não tenho conhecimento, nem pessoal, nem científico, nunca usei. E segundo, mas está popularizado. Então eu até entendo. Como a pessoa deu a deixa, não sei nem se foi um homem ou uma mulher, de que tem 40 anos, eu acho que a gente pode partir da premissa que com 40 anos, quais são as vitaminas, ou quais são as coisas que começam a descer ladeira abaixo, que talvez um suplemento, uma coisa mais natural, possa ajudar. Eu acredito, assim, que a primeira coisa, né? Toda nutricionista vai dizer isso para vocês. A primeira coisa é priorizar a dieta, em primeiro lugar. O que a gente precisa para absorver e para consumir todos os nutrientes que a gente precisa por dia. A gente precisa de muitos vegetais, frutas, vegetais variados. Eu tô falando de brócolis, couve-flor, de vagem, de chuchu, de abóbora, de moranga, de tudo. Bem variado, bem colorido. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes a gente tem. Tá? Então, primeiro, alimentação. Por quê? Porque, infelizmente, não existe nenhum suplemento, nada no mercado que seja substituto de um alimento. Por quê? Porque existe uma coisa chamada biodisponibilidade, que é o alimento natural. Quando a gente mastiga, todo o processo de digestão começa pela mastigação, a gente engole o alimento, tem as enzimas que quebram esse alimento. Então, assim, todo esse processo, o alimento, ele fica mais biodisponível no corpo, ele libera essas substâncias, essas vitaminas e minerais com mais facilidade, tá? Quando a gente consome o alimento. Já com suplemento não é assim. Mas, se existe um suplemento que eu acredito que dificilmente ele vai fazer mal para alguém, é uma coisa que tem comprovação científica, que é antioxidante, é o ômega 3, tá? Então, assim, é claro, é evidente que cada ser humano tem a sua quantidade diária de ômega 3. A Jamile tem a dela, eu tenho a minha, o meu pai tem uma, o meu marido tem outra e assim vai, né? Isso é assim que funciona a suplementação, tá? É personalizado também. Mas o ômega 3, dificilmente, principalmente no Brasil, a gente consome isso, o ômega 3 nos alimentos. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de comer muito peixe, na maioria do Brasil, né? Quer dizer, países, regiões mais litorâneas, sim, tem mais consumo de peixe. Mas, em geral, no Brasil, a gente não tem um consumo de peixe assim satisfatório para ter ômega 3 suficiente. Então, acho que o ômega 3 é uma das substâncias que dá para suplementar tranquilo, né? Sem ter muita contraindicação, né? Mas, mesmo assim, tem que ver as quantidades, né? Então, é um dos suplementos que eu amo indicar, assim, que eu acho que quando o paciente precisa mesmo, principalmente pacientes que têm algum problema cardiovascular, algum problema, né, algum histórico de doença cardiovascular, esses pacientes se beneficiam muito do ômega 3, muito mesmo. Tá? O ômega 3 serve para quê, Carol? O ômega 3, na verdade, ele é um potentíssimo antioxidante, anti-inflamatório, né? Ele atua em vários processos no organismo de redução da oxidação, do estresse oxidativo, que é o estresse causado nas células, é aquilo que causa as doenças. Então, o ômega 3 ele atua nesses processos, né, de antioxidantes no organismo e anti-inflamatórios também, né? Então, e pelo fato da gente não ter isso, não consumir isso na nossa dieta habitual, a gente tende a desenvolver mais certas doenças porque a gente não consome tanto isso no nosso dia a dia, né? Então, é importante sempre incluir, e normalmente tem que ser em forma de suplementação. Tanto aqui no Reino Unido, na Inglaterra, em Wales,
em qualquer país, é muito difícil ter um consumo satisfatório de ômega 3 na dieta. Muito difícil mesmo. Sim, você está certíssima. E assim, eu moro no país de Gales, né? E Sim. eu moro na Inglaterra e a gente consome muito salmão. Meu filho ama salmão. Sim. E Aqui muito mais. Muito, a gente consome muito aí. Sim. Só que o salmão é uma fonte que você pode encontrar naturalmente. Exatamente. O ômega. Então, e às vezes não é a quantidade que é tão importante como a qualidade. Nesse sentido, não vai lhe dar o suficiente. Aí tem algumas coisas que a gente pode falar, né, Carol? Eu imagino. O sal, que pode encontrar naturalmente o ômega 3. O salmão, sim. o azeite. O que é que você pode dizer aí pra gente? São principalmente, tá? São peixes que vivem em profundidade, em lugares mais profundos. Então, em águas mais profundas. O salmão é um exemplo. Existem outros peixes também que têm um teor de ômega 3 maior. Posso passar uma lista para vocês depois. Não me lembro agora de todos, não vou mentir. Mas assim, o salmão é um exemplo bem clássico. E principalmente peixes e fontes de frutos do mar e salmão, né? Que são as principais fontes. Mas para tu consumir o que tu precisa por dia com esses alimentos, mesmo que tu consuma todos os dias, tu não atinge a recomendação, né? Então isso é que é o problema, né? Do ômega 3 em si. Mas é válido incluir. Eu tive uma conversa recentemente com uma pessoa com relação a isso, porque eu tava falando, a pessoa estava falando, mas como é que o corpo, você disse que o corpo é uma máquina tão perfeita, se a gente não tem como consumir, por exemplo, vamos falar, o ômega 3 na quantidade que a gente precisa. Aí eu tive que explicar para a pessoa que é uma máquina perfeita, que infelizmente está sendo exposta a um estilo de vida que não é compatível à máquina perfeita. Ou seja, a gente tem muito mais exposição a poluição, a tudo que prejudica a nossa saúde. Exatamente. Então, não tem como absorver. A gente vai ter que comer um salmão inteiro por dia. Não. E aí, aguentar. Não tem como, né? Impossível. Porque, na verdade, assim, né, Jamile? Uma coisa que tu tocou um ponto super importante é que o nosso estilo de vida, a vida do ser humano hoje em dia, o mundo, ele tá uma loucura. Então, o nível de estresse, de depressão, de ansiedade das pessoas está altíssimo. E isso tem influência total na vida, na dieta e principalmente no corpo da gente, no desenvolvimento de doenças, né? Então, isso é fato, né? Então, eu me lembro claramente quando eu trabalhava em hospital que um dos fatores de risco extremo para o paciente, para morte, era a depressão. Então assim, era a red flag quando o paciente ele entrava no estado mais depressivo, porque todos os processos do corpo ficam mais lentos, o corpo fica debilitado. A shutdown, a se fechar, né? Exatamente. Vou fechando, as células vão começando a morrer. O corpo fica triste. Essa é a realidade, né? Então, é um dos fatores de risco maiores também, é o estresse, depressão, ansiedade, são fatores que influenciam muito, até na absorção de nutrientes, até nisso, né? Então aí, ó, gente, fica a dica, na hora das suas refeições, por favor, pelo menos na hora das refeições, tenta estar conectado, desligado. Isso. E se alimentar com tranquilidade. Você está ingerindo o que você escolheu comer. Exatamente. Então, vamos ajudar o corpo nessa hora. Mas isso aí é uma conversa para um outro momento. Para outra live. Cardio em jejum é bom, Carol? Olha, se a pessoa se sente bem fazendo, vai ser excelente para ela, né? Então, assim, hoje em dia é tudo muito particular, é muito individualizado. Então, assim, eu tenho pessoas que não podem fazer atividade sem comer alguma coisa. Eu tenho pacientes que precisam fazer atividade sem comer porque dá enjoo, dá ânsia de vômito, porque a pessoa se sente mal. Agora, com certeza, existe assim... Daqui a 10 anos, eu acho que a ciência está evoluindo de tal maneira que a gente vai ter respostas sobre o metabolismo, de fato, com o jejum intermitente, com as dietas mais baixas em carboidrato. A gente vai ter mais respostas, entende, Amelia? Hoje em dia, a gente tem um conhecimento, a gente sabe que isso pode beneficiar alguns pacientes, não são todos, mas a gente precisa de muito mais estudo nessas áreas para poder dizer assim, ó, não, isso é bom, isso é ruim. É o que cada um se adapta melhor,
Então, se tu, por exemplo, precisa comer pela manhã, tu vai comer pela manhã. Tua nutricionista vai te passar alguma coisa para comer, né? Agora, não forçar. Eu sempre digo assim, se tu quer fazer um jejum intermitente e tal, tu pode tentar. Mas se aquilo tá se tornando um peso na tua vida, um incômodo tão grande que tá te fazendo passar mal, ter dor de cabeça, ter ânsia de vômito, isso tá errado. Teu corpo não tá legal com isso, né? Então, teu corpo tá te dizendo que isso não tá bom para ele. Escuta o que ele diz. Ele tá te falando isso, né? Então, é muito importante. Excelente essa sua colocação, porque eu assino embaixo, né? Quando a gente também tem membros falando que quer fazer, se pode treinar em jejum. Eu sempre falo que a beleza da informação que nós temos acesso hoje em dia é essa, que você tem várias opções, mas você tem que testar com cuidado e com alguém que possa estar lhe acompanhando. Exatamente. O que funciona para você. Porque até em gêmeos você tem diferentes estratégias. Claro. Né? Porque claro. o que funciona para um não funciona para outro. Então, porque eu acho que o medo das pessoas, e quando se trata de fazer cardio em jejum, que está associado à perda de peso, eu acho que, infelizmente, o que elas pensam é, se eu tomar café da manhã, eu vou ficar mais pesada para treinar, vou estar contribuindo e não vou perder as calorias. Na realidade, se você tomar um bom café da manhã, você vai estar contribuindo para a sua alimentação do dia inteiro, não só do dia da manhã. Exatamente. Eu acho que esse é o mito, né? É claro. Então, para aqueles pacientes que precisam de um café da manhã, caprichar, comer coisas saudáveis, alimentos equilibrados em proteína, carboidratos, lipídios pela manhã, isso vai ajudar muito durante o dia. Inclusive, tomar um bom café da manhã também reduz as vontades de comer doce, que é a nossa pergunta outra, né? Isso, exatamente. Isso está relacionado. Eu, hoje em dia, o que eu tento aplicar, que não sei se alguém vai se identificar, é de manhã, eu treino em jejum. Né? Eu acordo muito cedo, eu treino muito cedo, claro. Principalmente, então, e eu tô feliz, porque na realidade o que eu vou gastar durante o treino é o meu jantar. Então eu garanto que o meu jantar tenha sido bom, que eu tenha tomado todas, né? Eu garanto que, tanto que se eu comer mais à noite, eu fico letárgica de manhã, não consigo treinar da mesma forma. Sim. Então, quando você começa a perceber como o seu corpo funciona e observar, se você não sabe por onde começar, começa a anotar. Hoje, né, treinei essa hora, como me senti, comi tal. Começa e depois volta em uma semana e observa como é que foi a sua performance, como você se sentiu, o que você consumiu, porque afeta todas as suas escolhas durante o dia. Um detalhe, né? Um detalhe como Um detalhe, exatamente. E outra coisa, desculpe, continue. Não, pode falar, perdão. Pode falar. Eu ia falar aí com relação a fazer cardio em jejum, você tem que estar alinhado com a nutricionista e com o seu treinador. Porque cardio em jejum nunca é para ser feito 100%. Você tem que estar ali trabalhando entre 60%, 70%, alguns atletas 80% do seu limite, mas é muito, muito menor do que o que você faria se tivesse bem alimentado. Você concorda, Carol? Com certeza. Na verdade, o corpo, a gente tem um substrato a gente chama de glicogênio muscular, né? Quando a gente gasta esse glicogênio muscular, que ele é gasto bem rápido, ele dura ali em torno de, posso estar errada, não me lembro direito, de 30 a 40 minutos, 1 hora, e aí depois a gente começa a queimar as reservas do fígado, enfim. Então, assim, se a gente se alimenta antes, a nossa chance a gente não consome toda a nossa reserva total do corpo. E aí também não tem a chance de não sentir mal, mas depende muito de cada pessoa, né, Jamila? É muito vago, assim, determinar. Tem pessoas, por exemplo, tem certos tipos de atividades físicas, por exemplo, a própria arte marcial. Se a pessoa consumir algum alimento, ela passa muito mal, porque é muito intenso o treino. É muito intenso, né? Então, ela vomita, ela passa mal, ela fica enjoada. Então, a gente tem que também adequar de acordo com o tipo de atividade física que esse paciente está fazendo, que essa pessoa está fazendo, né? Pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do seu caso. Então, na dúvida, fala com o Nutri. Exatamente. Pediram aqui para você explicar um pouquinho sobre a dieta cetogênica e a dieta low carb. Sim. Excelente pergunta. Adoro falar sobre isso. Por quê? Por que eu adoro falar? Por que eu adoro falar? Porque a gente tem hoje em dia, né, um grande ranking de dietas que são consideradas para muitos nutricionistas como dietas da moda,
né? Dietas que vieram e aí o pessoal começou a fazer sem orientação e aí começou um ciclo de engorda e emagrece nessas pessoas. Por quê? Porque são dietas que exigem uma restrição muito grande de um componente na dieta que é vital, que é o carboidrato, tá? A cetogênica, o que que ela é? A cetogênica, o início da a cetogênica é super antiga. Ela era utilizada primariamente para tratar pacientes com epilepsia, para tratar pacientes que tinham, exatamente, que tinham crianças principalmente, que tinham ataques epiléticos sem controle, né? Então, se descobriu que uma dieta mais cetogênica, sem carboidratos, quase nada de carboidratos, reduzia esses ataques, reduzia essa questão da convulsão. Tá? E começou assim a história da dieta cetogênica. E aí depois começou a entrar para um campo mais de emagrecimento, tá? E assim como a low carb. Então são duas teorias. Só que até hoje, por meio de estudo científico, por meio de todo o conhecimento que a gente tem, ainda é a redução de calorias na dieta, é a redução do que tu consome no total no dia a dia que faz com que tu perca peso. Não é restringir ou cortar grupos alimentares. É reduzir, por exemplo, se eu como um prato de arroz e feijão de 600 gramas, eu vou comer um prato de arroz e feijão com 350, né? Vamos reduzir isso. Com certeza esse paciente vai ter um resultado. Então, ainda é consenso na nutrição que a restrição calórica, ela é ainda o motivo da perda de peso. Não é a dieta low carb, não é reduzir carboidrato totalmente, não é cortar carboidrato da vida, porque o que eu tô vendo ao longo dos anos, desde que começou essa onda de low carb cetogênica, Jamília, eu tô vendo pacientes com platô, que não conseguem perder peso de jeito nenhum mais. Por quê? Porque o organismo ele entende essa carência total de nutrientes, de carboidratos, como uma agressão. E o corpo, ele para o metabolismo. Ele diz assim, ó, peraí, calma, que ela não tá me dando carboidrato, o que eu vou fazer? Eu vou parar de queimar gordura. Ele para. Por quê? Porque a função do corpo é ele proteger, ele manter vivo. Então, no momento que ele percebe que tá alguma coisa errada, ele para. Você não vai ele para. E, na verdade, isso é um mecanismo inteligente e primitivo da gente, que a gente tem desde as cavernas, entendeu? É lindo, então, é lindo, eu sou apaixonada. É maravilhoso, né? Porque assim, ó, pra tu ver como é interessante, e aí eu analiso a dieta desses pacientes, e esses pacientes, por exemplo, elas precisam... A gente tem um metabolismo diário, que a gente tem um X de calorias diários que a gente precisa para manter o corpo vivo, coração batendo, rim funcionando, fígado funcionando, intestino funcionando. O corpo, ele não para de funcionar. Ele não tá aqui, agora eu tô sentada que ele não tá funcionando. Ele tá funcionando a 1000 sem parar. A gente tem um X de calorias que a gente precisa consumir por dia para manter esse corpo funcionando. Quando mesmo a gente que seja deitado sem fazer nada. Mesmo que seja sem fazer nada. Só olhando, só a gente se olhando, assim. Não, a gente queima energia. O que acontece? As pessoas consomem menos calorias do que o metabolismo basal delas, que é esse metabolismo. E aí o que acontece? O corpo ele entra em estado de pânico. E ele começa a entender que ele está sendo agredido, que ele está sendo privado de nutrientes e que ele precisa imediatamente parar de queimar gordura. Por isso que a gente precisa cuidar muito quando faz esse tipo de dieta sem orientação, porque é um tiro no pé e a maioria dos pacientes ganha peso depois. A maioria. Sem orientação, Jamília, é muito difícil, assim, é muito difícil a pessoa conseguir manter o peso e a longo prazo e depois conseguir se manter dentro de uma mudança tão drástica de hábitos, né? Entendi. Então, a cetogênica e a low carb, as duas são com relação a carboidrato? Sim. A low carb, ela é determinada por um consumo ali de entre 15% e 20% de carboidrato por dia, mais ou menos. Quando o normal seria 60%, que eu também acho muito, mas depende de cada pessoa, né? E a cetogênica é até 3% de carboidrato por dia. Então é quase nada. A cetogênica, ela foca muito mais nas gorduras dos alimentos do que no carboidrato e na proteína, né? Então, com a teoria de que essa gordura vai te dar energia no lugar do carboidrato. Só que, na verdade, quando a gente não... O principal combustível para o cérebro funcionar
é o carboidrato, é a glicose, tá? É o primeiro nutriente que o cérebro usa, a primeira substância que o cérebro usa para funcionar bem é a glicose que vem do carboidrato. Não tô dizendo carboidrato que nem pão branco, que nem né, bolo, essas coisas. Não, estamos falando de batata doce, de batata, de arroz, de um pão integral, né, de alimentos normais que vem essa energia, que gera essa energia para o cérebro funcionar bem. Tanto, Jamile, que para pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade, eu não indico esse tipo de dieta, porque isso causa um estresse grande, enorme no cérebro. Enorme. Faz todo Então, esse sentido. paciente ele pode piorar do problema que ele tem. Né? Para tu ver como isso é grave. Então, a cetogênica é muito mais gordura, um pouco proteína e um pouquíssimo carboidrato, e a low carb é pouco carboidrato, muita proteína e gordura moderada. É isso. Entendi. Nossa. E essa parte de como afeta a sua saúde mental Totalmente. faz todo sentido, né? Eu nunca Tudo. nem eu não sabia do que era, mas achei muito interessante. Teve aqui alguém que falou assim, eu pratico jejum intermitente há 10 anos. Sei que é um assunto polêmico, mas você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho fantástico. Eu gosto muito do jejum, por quê? Para quem se adapta ao jejum, né, Jamile? É a velha história que a gente já conversou, né? É quando a gente tem uma facilidade, ou quando o nosso corpo aceita bem uma mudança ou um novo estilo de vida, de se alimentar, tá tudo bem, né? O nosso corpo, ele avisa a gente quando ele não tá legal. Então, o jejum, ele tem funções muito interessantes, que estão sendo ainda que nem a gente conversou antes, estão sendo estudadas e daqui a alguns anos a gente vai ter mais respostas em relação a isso. Mas assim, a questão do jejum, ele ajuda muito na questão da saúde, porque quando a gente faz o jejum, o nosso corpo, ele faz um processo de autofagia. Então, as células boas eliminam as células ruins, aquelas células que poderiam te causar alguma doença. Falando de um modo bem simples para o pessoal entender. Né? Não dá para falar com... É bem simples. Então, o que acontece? O jejum, ele promove isso. Só que assim, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio nesse jejum, ver quanto tempo de jejum é bacana para nós, como que a gente vai quebrar esse jejum, com o que a gente vai se alimentar depois que a gente fizer esse jejum. Porque assim, às vezes as pessoas acham que a gente faz o jejum intermitente e a gente quebra o jejum com o McDonald's e tá tudo bem, né? E não é assim. A primeira refeição que você vai colocar. A primeira refeição, depois que o corpo passou a restrição total, ele vai comer um junk food, né? Não dá, né, gente? Uhum. E assim, é super importante essa janela de alimentação, esse momento do dia onde o paciente vai se alimentar, que ele seja riquíssimo em nutrientes, riquíssimo. Então, assim, tem que ser uma dieta power, assim, com proteína, com carboidratos bons, com complexos, com verduras, com legumes, com frutas, né? Então, isso é muito importante. E ver quantas horas de jejum o teu corpo se sente bem, porque às vezes o paciente também, ele tenta fazer o jejum assim, eu fiz de 12 horas, mas eu tentei fazer de 18 e passei muito mal. Então, o de 18 não é para ti, tá? Pensa assim, vamos trabalhar dentro daquilo que o corpo está pedindo. Eu sempre oriento os pacientes que eles se alimentem quando eles começarem a ter fome mesmo, que o corpo começar a pedir. Então assim, Carol, era para eu fazer de 16 horas, mas bateu às 14 horas, eu estava desesperada, eu precisava comer. Come, se alimenta. É o corpo pedindo para se alimentar, mas o jejum para mim é fantástico. Né? Existem também estudos que estão aí saindo e assim, a gente tem um campo muito bom para explorar ainda na nutrição em relação ao jejum intermitente e a eficácia dele no emagrecimento de forma concreta. Por quê? Porque existem muito viés, né, Jamile? Então, por exemplo, assim, o paciente ele fez o jejum, mas aí a janela alimentar dele foi ruim, ele comeu porcaria, entre aspas. Ele não comeu uma boa alimentação. Então, esse paciente, ele perdeu mais líquido, ele não perdeu tanta gordura. Então, existem muitas coisas, muitos detalhes nessa área que ainda precisam ser explorados. Mas eu acho um bom jeito o jejum de se autoconhecer. Da gente entender o momento que tem fome, o momento que tem que parar de comer. A gente aprende a se autoconhecer bem melhor.
com o jejum. Se conseguir fazer o jejum, claro, né? Excelente. É uma prática que já é usada pelo homem desde o homem da caverna, né? Era isso que ele Muito, fazia. Acordava muito. quando o sol saía, ia Claro, caçar, trazia para casa, ia tratar a comida, comia e estava dormindo antes, quando o sol se põe. Então passava exatamente. 12 horas sem comer, Sem que comer. normalmente, né? Então, assim, é uma prática que é mais simples do que eu nunca entendi muito essa polêmica com relação ao jejum, É, em termos de prática, porque é muito óbvia, né? Mas claro. em termos de benefício para você mesmo, eu acho que é isso que você está falando, que vai demorar um pouquinho para a ciência começar a entender quais são os benefícios que trazem para o nosso corpo. Exatamente. Você tem mais alguma coisa que quer colocar? Eu quero agradecer a todo mundo. Passou mais Olha, de uma hora. falamos muito aqui, mas assim, tem sempre muito assunto, né, Jamília? Nossa área, assim, é uma área infinita de infinitas possibilidades, né? A gente tem muita coisa legal para falar e para passar para os pacientes, né? Ó, tem uma outra perguntinha aqui rapidinho, ó. O que devo comer depois de fazer o jejum? Você poderia me responder? É assim, aquilo que eu disse, é uma dieta assim muito rica em nutrientes. O que são nutrientes? Todos eles, o carboidrato, a proteína, o lipídio, mas claro, dentro de uma porção que não seja exagerada, né? Então, assim, também tem isso, né? As quantidades são muito importantes, né? Mas assim, vou te dar um exemplo, tá? O nome dela é Joana, eu acho. Joana, vou te dar um exemplo. Um prato de arroz integral, feijão, uma carne, um frango, legumes, verduras. Maravilhoso, tá? Prato do brasileiro. É o prato mais saudável do mundo, na minha opinião, tá? Nós temos no prato do brasileiro duas fontes de proteína, que é uma carne ou um ovo ou o que seja, né? Um frango. Nós temos o feijão, nós temos a lentilha, nós temos o grão de bico, que são alimentos riquíssimos em proteína vegetal. Nós temos o arroz, que é um carboidrato, que é importante também para a nossa saúde mental e física e para a nossa energia. Vegetais, que eu digo, são legumes cozidos, brócolis, chuchu, abóbora, e os verdes folhosos são importantes porque tem minerais e vitaminas que vão fazer com que o corpo reaja e tenha melhor imunidade, tá? Então, assim, é o prato maravilhoso, é isso aí, tá? É o simples, aquilo que funciona, aquilo que é fácil, que tu tem na tua casa, que tu faz para tua família, mas é claro, tu vai comer com moderação dentro daquilo que a tua nutricionista passar ou que é aquilo que tu achar que te satisfaz, tá? É isso. Gente, eu quero aproveitar e agradecer a todas as perguntas, Carol, pelo seu tempo. Gente, por favor, segue a Carol. Nutricionista em Londres, né, Carol? Isso. Super difícil, né? Nutricionista em Londres. Exatamente, esse é o arroba dela. Vocês podem aprender bastante. Manda perguntinha. A Carol, ela atende online e, quer dizer, tá no lockdown no momento, é só online. Sim, Então, só online. Qualquer coisa. E eu vou ter consulta com a Carol sexta-feira, né, Carol? Sexta-feira é o nosso dia. É o nosso dia onde a gente vai estar determinando algumas coisinhas aqui para a minha saúde e eu vou estar dividindo com você. Mas, gente, isso aqui não tem preço. Obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço de estar aqui, super agradeço assim, de estar aqui contigo. É aquela pessoa que me chama e eu vou correndo, porque a gente sabe que o nosso trabalho é pautado em ética, é pautado em bom senso, né, Jamília? Eu acho que isso é o mais importante, né? É o mais importante de tudo, né? Eu faço das suas palavras as minhas. A gente tá trocando figurinha aqui, mas é porque é verdade mesmo. A admiração que eu falei, fui eu que comecei a seguir ela, procurei, comecei a stalkear, fiquei enlouquecida, depois estava aprendendo da linguagem que ela usa. Então, vocês não só vão adicionar na sua vida se vocês começarem a seguir a Carol também. E Carol fala a mesma coisa. Você sabe que nós estamos juntos agora, ainda mais fortes. E a Com gente certeza. Falando pro povo aí. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada. Vi todos os comentários aqui. E a gente vai se falando. Vamos ver se a gente consegue fazer em um outro momento, uma outra dessas. Vamos fazer sim. Assim que a gente puder, a gente faz uma outra live. Faremos. Muito obrigada. Fique com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite para vocês aí no Brasil. Beijão. Tchau. Tchau.